Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Casa Judaica. E você é o nosso convidado especial a interagir conosco, a se inscrever no nosso canal, apertar os sinos das notificações e nos ajudar a estar sempre aqui trazendo conteúdos extraordinários. De fato, a gente estava sumido um pouquinho aí devido a alguns contratempos, mas o Senhor nos trouxe outra vez aqui. Tá bom? Eu me chamo Enzo Barbosa e você está em mais um vídeo do canal Casa Judaica. Até já! Olá, já estamos de volta com o nosso vídeo de hoje. E hoje iremos falar sobre o nascimento do Rei dos Reis, sobre as verdades e mentiras que apregou sobre o seu nascimento. E onde é que está essa história, Edson? Está lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 2. Localize aí esse versículo. Ou então anota para depois você dar uma estudada. Olha o que vai dizer. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Já vai começar quente. Primeiro, em nenhum lugar, em nenhum canto da história, você vai encontrar o relato de que foram 3 magos que vieram do Oriente. Talvez você vai dizer, nossa, e agora? Aprendi no colégio, aprendi na igreja, na escola dominical, normal. É simplesmente uma força da interpretação usada pelos nossos pais, que até hoje o argão evangélico aí ficou no nosso meio, de que foram 3 pessoas. Mas Mateus, ele é o único evangelista a trazer esse relato histórico. E por quê? Primeiro, Mateus era judeu. E ele sempre vem contando da genealogia de Jesus. O que ele tenta sempre provar aos judeus é que Jesus, ele era assim de fato rei, pois ele vem da genealogia de Davi, de Abraão, e nele se consumou as profecias messiânicas, dito por Zacarias, dito por Isaías, dito por Daniel e Ezequiel. Jesus, ele é o rei dos judeus. Primeiro ponto, vieram os magos, plural, ele só usou plural, podera ter sido 2 magos, podera ter sido mais de 2 magos, tá? A história começa a dizer que vieram do Oriente. Quando eles chegaram em Jerusalém, ou a cidade de Davi, Sião, Moriá, como é chamado, né, a cidade de Jerusalém, eles entrou no templo, foram lá na época no templo de Herodes, lá e pergunta, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela do Oriente e viemos adorá-lo. Ponto. Quando eles chegam, eles vão até diante o Herodes. O Herodes, esse que foi colocado através de Roma em 43 a.C. como o rei dos judeus. Então, ele já fica enciumado com aquilo, né? Então, quando o rei Herodes ouviu isso, alarmou-se com ele toda Jerusalém. Não foi só Herodes que ouviu falar que os magos vieram adorar o Rei dos Reis. Toda Jerusalém, Jerusalém, ficou alarmada com aquela notícia, né? Então, o que é que acontece? E quando o rei Herodes viu isso, ele ficou alarmado com toda Jerusalém, tá? Eles lhe respondeu em Belém da Judéia, pois foi isso que escreveu os profetas. No versículo 5, o 6 fala, e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és o menor entre os governantes de Judá, pois de ti sairá um guia que apacentará o meu povo. Profecia essa relacionada aí que de Belém sairia um pastor que iria alimentar toda a Jerusalém. Na hora, Herodes o Grande fica enciumado e diz para eles, para os magos, quando você encontrar esse rei, venha até nós, porque também queremos o adorá-lo. As especiarias levadas por eles, ouro, mirra e incenso. Você consegue repetir aí? Ouro, mirra e incenso. O ouro fala da divindade, da realeza do Rei dos Reis. O embalsamento, que é a mirra, que era feito para embalsamar mortos, fala do sacrifício de Cristo, do seu embalsamento. E o incenso era sempre posto no tabernáculo na hora do sacrifício, onde o incenso era balançado e a fumaça cobria o santo dos santos, para que assim o Eterno estivesse recebendo a oferta. O incenso falava do cheiro suave do sacrifício, do embalsamento do Rei dos Reis, Jesus.
Então, quando os magos lá chegaram, versículo 11, olha o que diz. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se adoraram. Então, abrindo os seus tesouros, lhe apresentaram sua dádiva, ouro, incenso e mirra. Outro ponto, Jesus não estava numa manjedoura. E entrando na casa, viram o menino. Quando Maria ela chega lá, uma ordem e um decreto dado por César que os povos da época viessem de todos os países se alistar na sua terra natal, fala que José ele sai de Nazaré para Belém, pois ele é natural de Belém, cidade de Davi. Ele foi se alistar lá e levou consigo a Maria, que já estava grávida. Chegando lá, os aposentos, os lugares já estavam lotados, não tinha mais espaço, né? Imagina, ela grávida, provavelmente ele teve que ter uns passos mais curto, mais cuidadoso, um pouco mais demorado. Então, quando ele chega lá, já está tudo ocupado. Então, o que é que acontece? Ele recebe de um senhor, de um homem lá, um espaço lá onde ficavam os animais para que eles possam pousar à noite. Aí fala que o menino Jesus ele vem a nascer e ele é posto numa manjedoura. O engraçado é que essa manjedoura existe até hoje. Nos outros lugares onde tinham os aposentos, hoje são McDonald's, são prédios, são tantas coisas. Mas a manjedoura é conservada até hoje. Para ver ela, paga-se $10 para ver onde o Messias nasceu. Interessante, né? Quem investe em Jesus só tem a ganhar. Pois é, meus queridos, voltando ao texto, fala que eles entrando na casa. Por que entrando na casa? Porque Jesus já não estava mais na manjedoura. Quando você vai ver o contexto histórico, veja o versículo 16, ó. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, se irritou muito e mandou matar todos os meninos de Belém de mais ou menos de 2 anos para baixo. Então Jesus já não era mais recém-nascido. Jesus já não estava na manjedoura. Quando Herodes percebe que foram enganados, ele manda matar as crianças de pelo menos 2 anos. Então Jesus já não era mais recém-nascido, né? Então os magos, que não eram 3, eram apenas plural, magos, ofereceram os presentes, que eram 3, voltaram à sua cidade. E o anjo desceu e disse para Maria e José, que eram para se esconder no Egito. Por quê? Porque a morte do menino foi ali. Aí outros perguntam, tá, e João Batista não morreu, que tinha mais ou menos a idade de Jesus, não morreu e tal, também com esse decreto? Não, porque Herodes mandou matar as crianças de 12 anos para baixo, ali um decreto que saiu da região ali de Belém, não de toda Jerusalém. Que coisa interessante. O que você achou deste vídeo, deste conteúdo? Eu te peço, deixa nos comentários o que você achou a respeito do nascimento do Rei dos Reis. Te aguardo até no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.